Oi, gente, esse é o ArchiCast número 141, meu nome é Adilson e hoje a gente tem o prazer de conversar com mais um escritório de peso, comandado por 3 arquitetos, Daniel Mangabeira, Henrique Coutinho e Matheus Seco. Está situado em Brasília, uma das cidades mais emblemáticas do país. Trabalhando em diferentes escalas e programas, o escritório se preocupa em trabalhar com as condicionantes do lugar, que vão da topografia, passando pela orientação solar, até o entendimento da mão de obra disponível. Além do dia a dia do escritório, eles também fundaram um coletivo chamado Ateliê Piloto, junto com outros escritórios brasilienses, onde fazem uma reflexão sobre arquitetura e cidade, além de uma conta que enaltece o patrimônio construído em Brasília, chamado Brasília Moderna. Hoje a gente está com o Henrique Coutinho e o Matheus Seco, da Bloco Arquitetos. Boa noite, deixa eu chamar primeiro o Henrique. Boa noite, Henrique. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson. Muito obrigado pelo convite. A gente acompanha aí o ArchiCast já tem um bom tempo e a gente estava super animado para poder participar. Pô, a gente que agradece. Um prestígio pra gente ter vocês aqui. Bom, a gente tá também com o Matheus Seco. Boa noite, Matheus. Boa noite, Adilson, Rafa. Como o Henrique disse, é um prazer poder compartilhar algumas histórias aí com vocês, que já também estão com uma história muito legal com o ArchiCast. Uma felicidade poder participar desse projeto. A gente que agradece. Tá aqui para conversar com os dois comigo, Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo beleza. Obrigado, Henrique. Obrigado, Matheus, aqui pelo tempo de vocês. Quando a gente fez uma pesquisa com a nossa audiência sobre escritórios que eles queriam conhecer e ouvir, vocês estavam sempre aí no topo da lista. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Tenho certeza que vai ser muito legal. Então a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Hoje eu tô aqui com 2 pessoas. E aí, Lili, tudo bom? Tudo ótimo. Gravação de comentários especial, nós 3 aqui, né, Rafa? Isso, acho que isso é inédito, né? Acho que é a primeira leitura de comentários com nós 3 aqui na bancada. Isso, é inédito. Exatamente. Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando um e-mail raiz para contato@archicast.com, também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos nosso canal do YouTube, com os episódios em áudio lá e também alguns episódios que a gente já gravou. E também com as histórias do ArchiCast, que são uns microfilmes que a gente fez lá há um tempo atrás, mas estão lá no YouTube. E também temos o nosso canal no Telegram, né, Adilson? Exato. Se você quiser interagir com a gente, saber de bastidores e de outras coisas envolvendo o mundo da arquitetura, é só entrar no nosso canal no Telegram, que é t.me/archicast. A gente está esperando por vocês. Estão abertas as inscrições para o 8º Prêmio de Arquitetura Instituto Tomiotaki AkzoNobel, que é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura, pela AkzoNobel e pelo Instituto Tomiotaki. O prêmio, voltado a arquitetos e arquitetas que têm obras construídas nos últimos 10 anos, busca reconhecer as produções arquitetônicas de destaque na cena contemporânea brasileira. Serão 10 projetos selecionados que irão participar da exposição no Instituto Tomiotaki, em São Paulo, além de serem registradas em um belo catálogo. E, desses 10 projetos, 3 serão premiados e anunciados na inauguração da mostra. E olha só, os premiados serão contemplados com uma viagem internacional para um membro da equipe de arquitetos responsáveis pelo projeto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de agosto de 2021 pelo site premioarquitetura.institutotomiotaki.org.br. Uma outra coisa importante do prêmio são as ações educativas. Vai ser lançada no dia 29 de julho desse ano a websérie Entrevistas Interdisciplinaridade na Arquitetura, que vai fazer um debate sobre a consolidação da interdisciplinaridade na atuação dos renomados escritórios franceses. Serão 4 encontros. O primeiro com Ferrier Marquette Studio, escritório responsável pelo pavilhão francês na World Expo Xangai 2010. O segundo com Arquitetura Studio, escritório responsável pelo projeto do Instituto Mundo Árabe em Paris, em parceria com Jean Nouvel. Em terceiro, com Christophe Routin, curador do pavilhão francês da 17ª Bienal de Veneza. E o quarto, com o TVK, escritório responsável pelo reordenamento da Place de la République em Paris em 2013. Todos eles vão compartilhar suas experiências em diferentes formas de colaboração, desde a concepção até o desenvolvimento e execução. Toda quinta será lançado um episódio novo no IGTV do Instituto Tomiotaki. E vamos deixar aqui outro convite para vocês. Você quer se aprofundar mais a respeito do prêmio? Escuta o episódio especial que a gente fez sobre a 8ª edição, que reuniu premiados, curadoria, júri e depoimentos de quem teve o privilégio de participar de todo o processo.
Então não perde tempo, vá lá no site, se informe e participe. prêmioarquitetura.institutotomeotaki.org.br. Se você não quiser ouvir os comentários e e-mails, é só pular para 8 minutos e 40 segundos. Temos e-mail, né, Lili? Isso, a gente tem um e-mail da Daniela Valdez. Ela diz assim: Oi, pessoal, venho ouvindo os podcasts de vocês desde o comecinho. Como faz tempo, não sei se vocês já têm outra visão, principalmente depois das eleições de 2018. A nossa democracia é muito influenciada pelas pessoas que têm poder na propagação de informações. Não só fake news, mas as informações que vemos como mais confiáveis mesmo. Muito do que chega para a massa tem uma curadoria dessas pessoas e, infelizmente, muitas delas me parecem que veiculam notícias e informações que favoreçam a manutenção do poder delas. Então, quem escolhemos como nossos representantes também tem muita influência do que chega pra gente. Ou seja, as pessoas que podemos escolher vêm já cheias de preconceitos veiculados pelos meios de comunicação. Será que podemos colocar toda a culpa de quem elegemos apenas nos eleitores? Fiquei com vontade de comentar depois de ouvir uma frase do Rafael, que me deu a entender que ele coloca a responsabilidade só nos eleitores, ou a maior carga neles. E acho que existem muitos outros fatores, por exemplo, como esse da mídia. Está sendo muito legal ouvir vocês, enriquecendo muito o meu curso de arquitetura e o meu olhar. Um abraço, Dani. Muito obrigada, Dani. E aí, Rafa, a batata tá contigo, responde aí. Pois é, Dani, obrigado. Primeiro, depois fala pra gente qual curso de arquitetura você faz, né? É legal, manda aí um e-mail pra gente de volta. Bem, ArchiCast 14, né, 2017... Eu talvez não concorde com o Rafael lá de 2017, você tem toda a razão. A culpa não é só dos eleitores, é de todo um sistema que induz a percepção da verdade, né? Não é à toa que muitos teóricos chamam, né, que a gente vive a era da pós-verdade. Então, aí a gente estava em 2017, os grupos de WhatsApp da turma aí correndo solto com fake news, a gente nem não imaginaria que isso né, ajudaria numa eleição, mas que também não foi só isso, foi uma série de outras coisas. Mas, de fato, aí a sua colocação faz todo sentido. Quem domina, tem o poder da difusão e disseminação das informações acaba levando, né, a melhor. Então isso aconteceu não só agora, mas se a gente recorda não muito tempos atrás, né, a gente teve já debates de TV editados, fake news de outras naturezas aí, né, pegando tudo que já aconteceu lá pra trás, na época do Lacerda, né, famoso atentado, né, da toneleira e tal. Essas coisas sempre, né, pautaram a narrativa, e eu acho que você tem toda a razão, viajei aqui na resposta, eu discordo do Rafael, a culpa não são dos eleitores apenas. Os eleitores precisam sim se ligar e formar a sua opinião com clareza, tranquilidade, sem deixar ser influenciado pelos outros. O eleitor tem que ter malícia para se informar, né? Pode receber uma informação só, né? Talvez tenha sido nesse sentido também, né? Às vezes basta uma, né? Hoje em dia nunca bastou, né? E Dani, te falar o seguinte, esse seu e-mail rendeu um papo aqui de muito tempo entre nós três, cara. Obrigado pela contribuição e pelo seu e-mail. Escreve mais pra gente. Isso mesmo, Dani. Obrigado. Então, gente, vamos lá deixar o pessoal ouvir o episódio com o Bloco Arquitetos? Vamos lá. Bora. Eu acho que isso não foi pro ar na edição, mas tiveram várias coincidências no papo. Já nos conhecíamos através de outras pessoas e descobrimos durante o papo. Foi muito legal. Foi muito bom. Então é isso, pessoal. A gente volta na semana que vem com mais episódio pra vocês e bom cast. Bom, a gente tem sempre aquela pergunta clássica, né, de saber como é que vocês se conheceram, como é que vocês tiveram essa ideia de trabalhar juntos, ter no escritório. A gente se conheceu na UNB, a Universidade de Brasília, que nós três estudamos lá, só que nós somos de anos diferentes. O Henrique entrou um ano antes, na verdade, ele é nosso veterano, né? E eu entrei na mesma turma do Daniel. Então, a gente se conheceu na faculdade e é interessante porque durante a faculdade a gente fez muito poucos trabalhos juntos. O Henrique, a gente cursou pouquíssimo, acho que 1 ou 2 disciplinas juntos, que a gente calhou de cruzar lá. E a gente foi se conhecer mesmo, no finalzinho da faculdade a gente foi estagiar num escritório que nem trabalhava tanto com arquitetura, assim. Era um escritório que fazia muita sinalização. Os sócios eram arquitetos, só que um deles tinha especialização em sinalização, né? Programação visual e tal, design, gráfico. Foi interessante porque a gente se conheceu lá, então foi muito uma aproximação por afinidades, assim, profissionais, assim, em termos de disciplina, processo, menos por amizade, assim, no começo, né?
Acho que a amizade ela veio depois, é muito louco isso, porque a gente conhece outros colegas que se conhecem, são amigos antes na faculdade e tal, fazem coisas juntos para depois montar o escritório. No nosso caso foi o contrário. A gente começou a trabalhar junto no escritório e depois é que a gente se conheceu e viu essas afinidades e complementações de interesse e que a gente foi ficar amigo, né? Depois que a gente começou a trabalhar junto. Legal. Isso foi que ano, mais ou menos? Cara, isso deve ter sido por volta de 97, né, Henrique? Eu acho. Eu acho que um pouquinho antes, até 1996. Eu lembro que eu trabalhei nesse escritório durante 4 anos. Foram mais ou menos uns 2 anos como estagiário. Eu formei em 97, né? Então, e fiquei mais 2 anos como arquiteto. Foi muito engraçado, né? Porque a gente não era tão próximo mesmo, né? Como o Matheus falou. E, na verdade, tinha uma arquiteta que, quer dizer, a ex-sócia nossa até, que a Ana Paula, que entrou primeiro, então era eu e a Ana Paula. E a Ana Paula, ela chegou para mim assim, queria convidar o Daniel para trabalhar no escritório, né? E eu já estava mais antigo ali, era como se fosse o chefe dos estagiários. Eu falei assim, Ana Paula, você pode chamar qualquer um, menos o Daniel. Eu não ia com a cara do Daniel, o Daniel sabe disso, e ele não ia com a minha cara. Assim, por besteira, assim. Naquela época a gente não era nem tão próximo, assim. Era coisa de menino mesmo, de adolescente. Acho que o Daniel também estava na alguma chapa de Grêmio, né? Uma coisa assim que tinha, no centro acadêmico e tal. E alguma disputa lá que eu não consigo lembrar exatamente o que era, que eu não tava também, não conhecia o Henrique tanto nessa época aí. O Henrique eu conheci fazendo uma matéria de computação gráfica, assim, nas primórdios, né? Porque a gente pegou a transição, né? Bem a transição, assim. Eu lembro que no primeiro semestre teve aula de desenho técnico à mão, nanquim, essas coisas, e ao longo da faculdade a gente foi aos poucos, tanto que o meu trabalho final eu apresentei todo o desenho à mão, né? O Henrique ele já apresentou no computador e tal, e a gente fez uma disciplina em computação gráfica que foi o redesenho do pavilhão de Barcelona, né, Henrique? A gente fez junto, acho que era você e mais alguém. E aí a gente se conheceu, o Henrique nessa época também estava no escritório, acho que ele que me chamou, me deu um toque depois. É legal porque essa época que a gente estudou, teve uma coisa interessante que era anos 90. A gente olhando para trás agora consegue entender melhor. Anos 90, se a gente olhar as publicações de arquitetura da época, era uma época muito esquisita, né? Assim, existia uma crítica ao projeto moderno como um todo, né? A Brasília também. E a gente entrou no olho desse furacão. E a gente não vem de família de arquitetos. Então a gente entrou muito novo na escola, participando desse debate. Então, assim, né? Todo mundo colocando em dúvida tudo que tinha sido dito sobre a arquitetura moderna. E os nossos professores, vários deles tinham trabalhado na construção de Brasília. Então, eu entrei em 93, o Henrique foi em 92. 92 foi o pavilhão de Sevilha, né, que é o do Bucci e do Puntoni, e tem um outro arquiteto que eu agora vou lembrar aqui, ganharam um concurso, mas se você vai ver os outros projetos, assim, fora os primeiros, assim, mas os outros, cara, eram milhões de tipos de linguagens possíveis que se comentava na época, né, era meio que um pós-moderno tardio, um historicismo às vezes, então você tem de tudo aquela época ali, né, acontecendo, né. Além disso, era uma época que não tinha muito trabalho de arquitetura, assim, não tinha escritórios em Brasília para abrigar as pessoas. Pouco se contratava, né, para fazer projeto. Então, a gente não tinha um trabalho, assim, de arquitetura para fazer, essa dúvida toda na escola, então a gente meio que perdido ali. E esse escritório, interessante, é que eles tinham muito trabalho. Sinalização era uma época que tinha muito trabalho. E a gente não estava fazendo arquitetura lá, não estava discutindo arquitetura, mas estava vendo como que se organizava um escritório de arquitetura, né? A gente começou pelo fim, na verdade. É o tipo da coisa que a gente vê hoje, foi muito importante para a gente conseguir se manter, né, como organização de escritório, foi mega importante, muito mais nesse sentido do que qualquer outra coisa, né, em termos de formação teórica mesmo. Legal, você tá falando aí do pavilhão, a gente fez um cast com o Gabriel Kogan, ele tem uma hipótese aí que ele gostaria de pesquisar, que ele fala que grande parte da produção arquitetônica contemporânea brasileira meio que nasceu dessa bifurcação, dessa pluralidade dos pavilhões de 92. Interessante isso, hein? Bem bacana, é o do Bucci, do Puntoni e do José Oswaldo Vilela. José Oswaldo Vilela, exatamente. José Oswaldo tem uma biblioteca muito legal, que ele depois fez, eu acho que depois do pavilhão, alguns anos depois, e é muito legal mesmo. E cara, é muito interessante essa teoria dele, porque se você vai ver o memorial do Vilela, Bucci e Puntoni, cara, eles adotavam a linguagem moderna, era uma coisa assumidamente, assim, eu fico me perguntando como é que eles eram tão maduros naquela época, a gente era novo pra caramba, né, tinha 17, 18 anos, e os caras, assim, com aquela maturidade, de assumir, não, essa é a nossa contribuição original pra arquitetura mundial, a gente deve retomar isso, né, assim, cara, é uma maturidade difícil de ver no moleque, né. Não, e a gente, olhando aqui de Minas, né, Minas tiveram muitos movimentos também aí, combativos ao modernismo, né,
aí, com produção muito diversificada e de fato, nessa corrente aí paulista e também voltando nas fontes aí de Brasília. É interessante como eles seguraram essa linguagem como defesa, né? Uma curiosidade que estava aqui na pauta, vocês estão falando dessa formação de escritório, é legal, assim, porque tinha uma professora nossa que falava assim, quem olha o Lúcio Costa, acha que o Lúcio Costa já nasceu de bigode, né? Tem toda uma trajetória, e vocês também têm toda uma trajetória de formação, idas e vindas. Vocês antes se chamavam Domo Arquitetos, né? Como é que foi essa mudança aí? O que aconteceu na construção aí do que é hoje atualmente a Bloco Arquitetos? Para falar a verdade, a gente começou, assim, muito informalmente, trabalhando dentro desse escritório, né? A gente tinha as indicações aí de familiares, de amigos, para fazer uma reforma, fazer pequenos projetos mesmo, e a gente se intitulou na época como Mundo 4 Arquitetos, uma coisa assim, extremamente juvenil, né? Mas é interessante porque, assim, quando você falou do Lúcio Costa, né, cara, que é impressionante, né, a trajetória do cara, né, impressionante como que foi o amadurecimento dele coincide com o amadurecimento da arquitetura moderna brasileira, cara, ele que ditou os caminhos, né, e era uma geração muito, muito, muito bem formada, né, no caso dele, era um cara altamente culto, né, e muito curioso também, porque você vê que ele começa como um eclético, né, um arquiteto eclético, ele é diretor da faculdade ainda com essa linha de ação, e é interessante porque uma vez você estava falando do Lúcio Costa, a gente estava conversando com um amigo nosso que é argentino, ele falava que os argentinos têm essa muita ligação de formação com Espanha e tal, né, aquela coisa que aqui no Brasil a gente tem menos, mas ele falava do Campo Baeza, que era um professor muito respeitado na escola de Navarra, que tem um convênio grande com arquitetos argentinos, muitos que estudam lá. Ele falava assim que o Campo Baeza, ele dividia a turma dele em filhos de arquitetos e não filhos de arquitetos, filhos ou netos, né? Porque ele falava que o cara que é filho ou neto, ele já começa meio que mais à frente, né? Cara, a gente começou muito sem essa base, né? E mais ainda numa época que essa ideia da praxis, né, de você estar mais junto na prática e aprender com aquilo também não existia, que é um pouco do que acontece hoje em muitas escolas, né? A gente saiu muito perdido, cara, da escola, meio sem rumo mesmo, né? Sem saber que caminho tomar, muito novo, sem saber que trabalho que a gente ia fazer, que tipo de trabalho a gente ia buscar fazer. Então, isso, ao longo dos anos, a gente foi afinando isso e batendo cabeça, errando, dando passo atrás. Foi muito isso, assim, a gente tinha em comum esse objetivo de sempre colocar, apesar de não saber exatamente o que a gente queria fazer à época, assim, a gente sabia que, por exemplo, lógico que a gente tinha essa formação lá nesse escritório que deu pra gente entender como é que funcionava financeiramente um escritório, que pra gente foi muito importante, assim, tipo, essencial, eu diria, mas ao mesmo tempo a gente se deu tempo pra aprender, né, a gente não ficou muito ansioso também, a gente nunca viu o escritório só como meio de sobrevivência em termos financeiros, né, enfim, acho que foram vários fatores aí que permitiram que a gente ao longo do tempo conseguisse errar e errar muitas vezes, acertar alguns, e ao longo do tempo ia meio que formando esse caminho, né, e tanto que a gente fala que os 10 primeiros anos depois de formado, a gente tava tateando o que a gente queria fazer, assim, a gente, no nosso site você vê que não tem nada ali publicado, porque a gente nem considera que são trabalhos, assim, são trabalhos que fizeram parte da nossa formação, são trabalhos que pra gente não tem nenhum significado em termos de resultado, assim, né? Era mais a parte desse processo inicial ali, que eu acho que foi necessário, né? Se eu tivesse tido esse conselho de algum professor meu, né, de você não ser ansioso, teria sido bem legal, porque a gente sofreu muito com esse amadurecimento, também passou por muitos questionamentos, assim, né, e quando a gente mudou o nome finalmente pro nome que a gente usa hoje, que é o Bloco, foi exatamente quando eu voltei do Rio, né, a gente estava já há um tempo começando a fazer uns trabalhos que a gente achava, cara, acho que esse caminho que a gente está trilhando agora é isso que a gente vai explorar. Foi meio que tudo coincidindo ao mesmo tempo, essa nossa sócia também se afastou, a gente acabou desfazendo a sociedade e refazendo outra. É mais ou menos isso, não é uma coisa muito linear, não, cara, assim, é muitas idas e vindas e muitas bifurcações, assim. E durante muito tempo, né, nesse início, esses 10 primeiros anos aí, experimentação, a gente fez muito trabalho de comunicação visual, que também foi uma expertise que a gente pegou nesse escritório. E praticamente 50% do trabalho que era feito dentro do escritório era de comunicação visual, de sinalização. E isso, de alguma forma, fez a gente ter contatos com construtoras, com várias pessoas, e num determinado momento foi importante para a gente também ter essa ligação maior com a arquitetura. Hoje, a gente nem faz mais comunicação visual, é uma coisa que a gente até prefere que seja uma outra empresa, uma empresa parceira, que trabalhe em conjunto com a gente para a gente realmente focar na arquitetura. Eu fico imaginando, né, que início de escritório, além de você ter que fazer projeto, né, você tem que gerenciar o escritório, que talvez seja uma das coisas mais complicadas para o arquiteto, né? Exatamente, cara. Essa parte é muito complexa mesmo. Isso foi uma coisa que, assim, a gente não aprende nunca na escola, né, cara? Assim, é um grande defeito. Não sei se é defeito, porque na escola a gente... Hoje eu vejo isso também, né?
cara? Assim, é uma hora também de você abrir a cabeça, e no nosso caso foi muito legal estar no UNB, porque a gente teve contato com outras coisas, né? Além da arquitetura. Então a gente saiu de lá com uma formação muito pouco específica, assim, na nossa área, e com uma curiosidade, assim, bem aguçada para outras coisas, porque a gente lá tinha a oportunidade de fazer matérias na comunicação, não só na engenharia, comunicação, fotografia, música, se a gente quisesse, e isso foi bem legal, mas ao mesmo tempo você sai muito cru, né? E a gente sai nesse mundo cruel, assim, sem saber por onde começar. E foi bem legal essa experiência inicial, porque, cara, de certa forma deu pra gente, a gente tava comentando de comunicação visual, era um tipo de um trabalho que a gente conseguia se manter minimamente com aquilo e dava calma até. Eu acho que foi interessante, porque a gente fazia trabalhos pequenos de arquitetura, muito pouca coisa, assim. Isso foi bom, porque a gente foi errando em coisa pequena, né? Não foi nenhum grande erro gigante, assim, foi erros controlados, assim. Então, isso permitiu que a gente amadurecesse também e mantivesse essa ideia, assim, de perseguir uma coisa que a gente não sabia exatamente o que era, e isso deu uma segurança pra gente, né? Uma tranquilidade, digamos assim. Esse trabalho de comunicação, sinalização visual que vocês faziam, era mais o que especificamente? Era design gráfico mesmo? Não era para construtora, era sinalização, placa, diretório, mapa, coisas assim que indiretamente tinham até a ver com a arquitetura, né? A gente teve uma formação muito na prática. Esse nosso antigo chefe, ele tinha uma formação específica nisso, né? Ele era formado na FAO, ele teve uma especialização. Ele era na FAO e ele tinha especialização em comunicação visual. Então foi bem legal, assim, foi uma época que a gente, apesar de não ser exatamente o que a gente queria fazer, né, como atividade fim, possibilitou que a gente conseguisse se organizar profissionalmente, né? Acho que isso é uma coisa que a gente sempre teve em mente, né? Assim, cara, a gente precisa se organizar profissionalmente para a gente conseguir fazer o que a gente quer. Não adianta nada a gente ter uma ideia de ter um escritório junto se a gente não tem trabalho, se a gente não sabe gerenciar o dinheiro que a gente vai receber, né? Então foi muito legal, foi essencial, foi como se fosse assim, tipo a preparação do terreno pra gente conseguir fazer outras coisas, né? Não, e na época não tinha escritório em Brasília que fazia esse tipo de trabalho, além do escritório que a gente trabalhou e o nosso. A gente conseguia até cobrar um honorário bem razoável, né, pra gente poder ter essa tranquilidade, e a gente, nessas palestras que a gente gosta de fazer nas universidades, a gente alerta muito aos estudantes montar aquela reserva, aquela poupança para os momentos sazonais mesmo da profissão. E isso foi fundamental para o escritório. Eu acho que hoje, se a gente está há 23 anos juntos, foi por causa desse cuidado que a gente teve também com a parte financeira. Tem uma geração hoje muito afoita, né, por sair pronta da universidade, né? Eu acho que esse depoimento de vocês é muito interessante. Então quem olha, entra no site de vocês, vê os vídeos fantásticos que vocês estão fazendo agora, acho que tudo ali nasceu rápido, né? Então vocês estão falando que foram 10 anos, né, de erros e acertos e para encontrar esse caminho, né? Isso, assim, para nossa audiência que tá ávida aí para ir pro mercado, ou mesmo os jovens arquitetos, é muito tranquilizante escutar isso, né? Saber que isso é parte natural do processo mesmo. Só uma curiosidade que eu acho bacana, quando Brasília fez 50 anos, saiu uma publicação de diversos projetos de arquitetos consagrados aqui de Brasília e alguns jovens arquitetos, na época a gente era jovem ainda, né? E a gente publicou praticamente maquete eletrônica de projetos que o Matheus desenvolveu no mestrado dele. A gente não tinha nada consistente construído para uma publicação tão importante. Brasília fez 60 anos agora, se a gente for avaliar o que a gente produziu nesses últimos 10 anos, muita coisa. Matheus, você e o Daniel, vocês têm experiência de trabalho em órgãos importantes na sua profissão, né? O Daniel foi presidente do CAL e você foi presidente do IAB. Você podia contar um pouco dessa experiência pra gente? E eu tive que cuidar do escritório, né? O Henrique, coitado. Sobrou pra você, né, Henrique? Temos que sublinhar que são trabalhos pro bono, né? Porque o Henrique, ele sempre administrou o escritório de parte financeira, ele é um cara que tem planilha desde quando começou a trabalhar junto. Então, assim, tudo organizado, assim, cara. Isso é essencial. Isso é uma coisa interessante também de falar. A gente tem perfis, assim, complementares, sabe? Eu acho que isso a gente viu muito quando a gente trabalhou junto. Que apesar de objetivos maiores, a gente tem várias coisas em comuns, a gente tem várias coisas diferentes também e coisas complementares um ao outro, né? E essa habilidade do Henrique é, cara, essencial mesmo. Assim, uma coisa que naturalmente, por sorte, ele curte isso e, cara, a gente vê que hoje isso é tão importante como qualquer outra coisa, né, no escritório. Então, isso é muito legal. E isso permitiu que a gente fizesse outras, por exemplo, essa questão do IAB, né? A gente sempre teve indiretamente ligado a IAB, em chapas, em cargos menores. A gente cuidou de organizar uma Bienal uma vez, ajudou a organizar uma Bienal antes, né? E aí, em 2013, a gente estava
com isso em mente, assim. A gente sempre teve isso claro, assim, que a gente faz as coisas que a gente faz no escritório, mas você tem uma dimensão de participação na sociedade, assim, que a gente fica às vezes alheio a discussões. A gente lê no jornal sobre uma criação de um bairro novo aqui em Brasília, por exemplo, ou a discussão sobre a mudança de uso de certo setor, enfim. E você vê que você está no escritório, você está fazendo seu trabalho, você eventualmente até faz algum trabalho relacionado a isso, mas essa decisão em si você não participa, ou você participa muito perifericamente. Estava claro pra gente que de alguma maneira a gente teria que contribuir com o IAB e nossas entidades de classe exatamente por isso. É lógico que a gente via isso como uma coisa necessária, a gente via exemplos de professores ou arquitetos que a gente admirava que faziam isso também, e a gente decidiu, né, experimentar fazer isso. Então essa questão do IAB surgiu meio por acaso, porque eu entrei como vice de uma chapa, ele foi eleito e o cara saiu logo depois, um ano depois, para assumir um cargo no governo, uma secretaria mesmo, que é o Thiago Andrade, que é um cara genial. E eu era vice dele e virei presidente meio que por acaso, assim, não era o plano. Mas foi sensacional, porque isso são trabalhos que são feitos voluntariamente, mas, cara, você senta à mesa com um conselho de planejamento da cidade, sabe? Então, você é uma voz que, às vezes, são 5, 6 pessoas ali, abnegados, trabalhando, só que o IAB é uma das entidades mais respeitadas do Brasil, a entidade de classe mais respeitada do Brasil até hoje, né? Com uma história aí de mais de 100 anos. Então, você, através dessas entidades, você tem uma chance, uma voz em discussões que normalmente a gente não participa. Então, eu acho muito, muito importante. Foi muito desgastante pro escritório, né? Porque eu me ausentei muito. Vida pessoal, é complicado e tal, mas participei disso. Depois o Daniel veio no CAL, que é muito pior, porque tomou muito mais tempo. Mas também, mesmo, de novo, né? A gente pôde contribuir, como a gente pôde, para essa discussão e para promover atividades culturais, às vezes, né? Que a gente via como importantes. É lógico, é muito trabalhoso, mas a gente sempre viu como parte essencial do que a gente queria fazer, né? Porque não só ficar ali no nosso mundinho, mas tentar aprender com essa situação e contribuir com ela também. Eu com o IAB, o Daniel com o CAL depois, o Henrique segurando a barra lá atrás. Foi muito importante para o escritório, cara. Ajudou a gente a ver a profissão de forma diferente também, sabe? E legal você estar falando isso, porque a gente vê isso acontecendo também aqui na nossa cidade, que às vezes os órgãos e as entidades públicas reconhecem muito mais o IAB do que os próprios profissionais, assim. A gente vê pelo menos uma geração nova desconectada, sabe? Pô, você vai participar de uma comissão de patrimônio, de habitação, de desenvolvimento urbano, de transporte, e eu acho que é muito por essa pegada que hoje tem, né, da formação direto para o mercado, para a prática, que é importante do ponto de vista de uma recuperação econômica, vamos dizer assim, né, do seu investimento, mas por outro lado você está deixando de lado muitas cadeiras que a tradição, né, da nossa profissão implementou no Brasil, né? O IAB tem uma super importância, o IAB é super parceiro nosso aqui, sempre quando pode a gente faz aqui com eles ações, a gente fez a divulgação dos concursos e tudo mais, que creio que deve ser muito diferente do CAL, né? Aí o Daniel não tá aí, mas acredito que é muito diferente. Isso foi um erro, né? Foi um erro. Eu digo erro porque a gente calculou mal o tempo que ia tomar, porque o Daniel foi presidente do CAL, é diferente também, né? Eu fui presidente do IAB, que é trabalhoso, mas o CAL é uma autarquia muito mais burocrática, né? Limitada em termos de atuação também, pela própria lei, né? De criação do conselho, mas ao mesmo tempo também muito importante. Então, a gente conseguiu, nesse tempo, né? A gente sofreu muito com essa dedicação que a gente teve que dar, que foram mais de 5 anos, assim, direto, com essa, pelo menos um de nós fazendo esse trabalho, então é muito exaustivo, mas, cara, foi um curso, né, paralelo pra gente, em termos de como a importância e a falta que faz esse tipo de atuação, né, na discussão das cidades, assim. Cara, o IAB, por exemplo, você estava comentando, o IAB, no fim das contas, são 5, 6 pessoas que ficam ali trabalhando para valer na chapa, e você começa a pensar que você tem, né, uma influência para ser ouvido por um meio de comunicação, dar a sua opinião, se te perguntarem sobre a sua opinião, né, que a gente está num momento que o arquiteto se afastou muito dessas discussões, né, e por vários motivos, assim, e o IAB ainda é a nossa conexão com a população geral, né? Você vai ver, vai mudar a lei de permite ou não propaganda em fachada no prédio, no setor bancário, sei lá. O que o IAB acha? Cara, aí eu lembro que eu, de vez em quando eu tava de manhã, me ligavam assim, ó, o pessoal da rádio tal, da CBN, que é uma opinião do IAB sobre tal coisa. Eu falei, cara, e agora? Vamos ligar. Aí os arquitetos mais velhos, muito mais experientes, que são conectados ao IAB, então é uma rede. Aí eu ligava pra um, ligava pra outro, cara, como é que a nossa opinião se reunia pra ter uma opinião mais ou menos alinhada entre todos? Então, é um tipo de articulação, cara, que é muito importante. Eu acho que daí, dessa vontade, dessa possibilidade que a gente vê da nossa união como classe, o que pode fazer, né, para melhorar as coisas, é que surgiu várias outras coisas, como o Ateliê Piloto também, que é uma outra iniciativa também, que nasceu um pouco dessa vontade de se juntar com os nossos amigos e colegas para, no caso do ateliê, era voltado mais para a educação mesmo e atividades culturais, né? Que a gente via também que, cara, a gente está aqui em Brasília, né? Tá na cidade, né, moderna por excelência, mas ao mesmo tempo longe um pouco do circuito
circuito de palestras internacionais ou nacionais, discussões latino-americanas e tal. E a gente falou, e pode ser um caminho para a gente também fomentar alguns tipos de atividades acadêmicas assim, né? Uma oficina de projeto, que a gente consiga se juntar com alguma escola e aprender com os... Porque nenhum de nós dá aula, né? A gente nunca se organizou para isso, assim, em termos de mestrado. Eu fiz o mestrado fora, mas eu não reconheci ele no Brasil, né? Daniel, a mesma coisa. Então a gente fez muito por nossa formação, mas não se preocupou tanto em ter essas formalidades que são necessárias também, né? Para você poder contribuir. Então o ateliê falou que de repente, pontualmente, a gente pode contribuir com isso, pode promover. Ano passado, antes da pandemia, ano retrasado, fez uma série de palestras com arquitetos brasileiros e latino-americanos, né? Argentinos, chilenos, aqui em Brasília, que era o início dessa, que foi até interrompido pela pandemia, que é a nossa ideia também de seguir com essa semente assim, de discussão. A ideia é sempre manter a gente, nós nos mantermos e mantermos nossos colegas e que se interessar com a pulga atrás da orelha, né? Assim, sempre se manter inquieto, que é uma coisa que a gente tenta fazer no escritório também. A gente nunca tá... Sempre não tá muito cômodo, assim, a gente tenta dar uma chacoalhada, assim, para poder enxergar a possibilidade, né? Então o ateliê, de certa forma, é uma tentativa de fazer isso, que pra gente é legal e a gente espera que para as pessoas que se envolvam também seja legal. A sua fala mostra, assim, que além do trabalho clássico, né, do escritório, que vocês têm toda uma agenda, né, a cumprir do projeto, dos clientes, né, ainda vocês têm uma visão que também acredito que é um pouco estratégica aí, dessa experiência de vocês lá nos órgãos e essa questão do coletivo. E aí, Henrique, como é que é segurar esses pratos aí enquanto o Matheus e o Daniel estão fora? Quando a gente pensa que a gente estudou em universidade pública e a gente precisa dar um retorno para a sociedade, né, como é que a gente poderia fazer isso? Essa coisa do IAB caiu um pouco no colo do Matheus e ele conseguiu atuar aí de uma forma tranquila e brilhante. Agora, a questão do CAL, a gente se organizou mesmo, montou chapa, eu estava na chapa junto, ainda bem que no critério da eleição as vagas eram proporcionais. Então acabou que eu estava na chapa, mas eu me coloquei numa posição mais lá para trás e não foi necessário eu participar diretamente, né? E o Daniel, cara, é um cara assim brilhante, a gente tem uma admiração por ele tremenda. A gente acabou entrando nessa questão dele pegar a presidência de uma forma muito efetiva, né? O Daniel, ele se doou muito esses 3 anos que foi o mandato dele e a gente tinha que ajudar, cara. Assim, a gente tem que dar esse retorno para a sociedade, né? De alguma forma. Então, essa participação dos dois, eu tive que apoiar. A gente sempre conversou, né? E a gente tinha essa ideia, né? Cara, o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente, tanto da prática, mas com relação a discussões e tudo, né? Assim, como melhorar a profissão. Como é que a gente pode fazer? Qual é a nossa parte? O que a gente pode fazer? Então, era sempre decisões conjuntas. Até essa coisa do IAB, eu conversei com eles, conversei com o Henrique, conversei com o Daniel, a gente achou que era uma coisa que a gente deveria fazer, o CAL também, era uma coisa que a gente teve maior vontade, a gente realmente, como o Henrique comentou, a gente montou a chapa com outros colegas e de outros escritórios que também assumiram cargos importantes no conselho, né? E é por aí, assim, é a questão, assim, é uma coisa, cara, que ao mesmo tempo eu vejo como altruísmo, assim, mas assim, a gente recebe muito em troca, indiretamente, porque a gente aprende muita coisa. Então, são coisas que se retroalimentam. Eu acho que a nossa produção ela é retroalimentada por essas discussões mesmo, essa tentativa de se aproximar o que as pessoas estão fazendo, a enxergar isso de uma forma talvez um pouco mais além do que a gente ficaria se a gente estivesse só no escritório, né, o tempo todo, assim. Então, a gente acha que tudo faz parte da mesma atuação, né? São escalas diferentes, dimensões diferentes da mesma prática, do mesmo trabalho, da mesma profissão. São energias bem empregadas, né? Vocês estão empregando uma energia em algo que, de fato, além de ter essa vontade de extensão, a questão social mesmo, é uma energia que volta, com certeza. E é como vocês, né, que dão aula também. Acho que vocês devem sentir isso também, né? Eu participo de algumas oficinas, eu estou participando agora de um curso também como professor convidado, e é uma coisa de 1-2 meses, assim, quase sempre. Cara, e é isso, eu vejo isso, cara, eu falei, cara, isso aqui é muito bonito isso, porque é assim que a gente constrói uma tradição, digamos, né, de arquitetura, assim, de se fazer, de aprender com quem já fez, aprender com quem faz, tentar entender esses contextos, né. Eu acho que a gente aprende muito abrindo, né, como vocês fazem, dando aula através do ArchiCast mesmo, a gente aqui com as nossas ideias e, né, a gente às vezes se junta, se cruza. Eu acho que as tecnologias têm permitido que a gente potencialize essas coisas. Isso, de certa forma, é muito positivo. Tem um lado mais negativo disso, que hoje a gente está muito exposto à imagem, né? Tudo é imagem, é como vocês estavam comentando, né? Tudo é muito rápido, né? A gente lê hoje em dia que as pessoas são muito mais ansiosas hoje. Você está muito exposto a reações muito... E a arquitetura é o contrário disso, né, cara? Você fazer arquitetura é uma coisa muito lenta, é o contrário dessa rapidez que a gente vê hoje em mídia, em tudo que é bom e não é, e aí no dia seguinte
já não é bom. A arquitetura é o contrário disso, então é complexo, né, cara? Você ajustar essas velocidades, né? Até mesmo a velocidade que os softwares nos dão, né? Para trabalhar e desenvolver, a gente acha que a obra vai ser desafio. Então, eu queria puxar um assunto que é Brasília. Na verdade, assim, a gente conversou já com o Éder, né, e com o André, que são do ArcBR, e tem uma coisa, claro, Brasília é muito emblemática, né, se a gente for pensar em contexto do Brasil e até do mundo, né, mas é curioso que eu percebo que Brasília faz parte não só do discurso, quando vocês falam, que quando as pessoas de Brasília falam de Brasília, mas tem uma coisa também na forma de fazer arquitetura. Eu não sei se vocês reparam isso ou se vocês discutem a respeito disso, mas eu vejo um pouco assim, eu não tô falando que é uma linguagem, mas uma maneira de encarar a arquitetura, e eu acho que até o nome que vocês botam, né, que é Bloco Arquitetos, eu acho que tem um pouco dessa introspecção que vocês fazem, que até às vezes é uma coisa meio indireta, assim, e que eu vejo no trabalho de vocês. Vocês reconhecem isso, assim? Como é que vocês encaram isso? O André e o Éder são do Ateliê Piloto também, né? Que a gente montou com eles e com o pessoal do MRGB, que são colegas nossos também. E é muito legal, porque a gente sempre fala que a amizade, né, entre arquitetos, entre profissionais e tal, ela começa muito pela admiração que um tem pelo trabalho do outro. Então a gente é super admirador do trabalho desses amigos nossos. E a gente consegue... Acho que é mais fácil ver no trabalho deles essa influência do que no nosso próprio. Mas seguramente existe, cara, porque talvez de forma indireta, mas seguramente existe. A gente estava conversando outro dia, estava conversando com o Henrique, então, conversando com uns amigos nossos e falando exatamente sobre isso, só que esse amigo nosso ele fez entrevistas com a gente separadamente, né? Depois a gente foi conversar, o que você falou e tal. Então, com as questões pessoais de cada um, né? Meus pais deram muito essa abertura, eles eram muito cabeça aberta, eles eram muito liberais em termos de educação pra gente. Um era da área de exatos, meu pai, minha mãe da área de humanas e tal. E meu pai veio pra cá nos anos 80, morar aqui. A gente se mudou do Rio pra cá, eu não nasci aqui, o Henrique é o único nascido aqui. E aquilo ali pra mim, cara, foi um choque. Eu tento ver hoje, assim, como é que foi essa mudança, e foi aquela coisa, caramba, o que é isso, né? Que lugar é esse? E pra mim sempre teve muito a ideia de construção, de uma coisa em construção, sabe? De 1000 possibilidades abertas. A gente pegou anos 80, que ainda a cidade se consolidando e tal. Eu morava num lugar que estava todo em construção ainda, então a minha infância foi meio que canteiro de obra do lado da minha casa, e barro e tal. E eu acho que isso, de certa forma, ficou um pouco impregnado de possibilidades, né? A construção, possibilidade, tudo está em aberto. A própria cidade, a visão da cidade, desse centro mais conhecido da cidade, né? Tenho certeza que o Henrique tem uma outra resposta, o Daniel também, mas talvez o que mais a gente, sei lá, ao longo dos anos se interessou, e talvez pelo fato de ter estudado os anos 90, naquela época da discussão e crítica do projeto moderno, a gente se afastou um pouco dessa aproximação inicial, assim, com a arquitetura mais conhecida da cidade, dos símbolos, assim, né, da escala monumental da cidade, talvez por esse contexto de academia dos anos 90, e ao longo dos anos se aproximando mais dos nossos professores, da arquitetura mais do dia a dia da cidade, né? Eu não sei exatamente como que isso aconteceu, mas a gente acha que a arquitetura não monumental da cidade, a arquitetura do dia a dia, que faz parte do nosso dia a dia, as quadras residenciais, os arquitetos que construíram isso, que muitos deles eram nossos professores na época, a gente teve a sorte ainda de pegar alguns deles, influenciam muito a nossa obra, assim, mais do que talvez a arquitetura mais conhecida da cidade, né? Então, cara, eu acho que tem alguma coisa assim, com certeza, mas a gente não sabe definir o quê. Se eu fosse definir através de obras de arquitetura, seria as primeiras décadas aí das arquitetos que vieram para cá nos primeiros anos, primeiros 10, 20, talvez 30 anos de construção da cidade, que era uma arquitetura muito marcada pela inventividade estrutural, senso de urgência, que isso derivava em arquiteturas muito concisas e sem supérfluos, né? Esse tipo de valor que ao longo dos anos vai se construindo alguma coisa que é perene, né? Que a gente vê hoje, que tá aí, é o próprio NB, o próprio edifício do Minhocão. E esses valores pra gente, que estavam muito impregnados nessas primeiras décadas de construção da cidade, eu acho que esses valores a gente tenta buscar, né? Não diretamente através de algumas formas, que não é exatamente o que a gente busca, mas pode até ser que acabe acontecendo, mas essas ideias, né? Uma coisa mais abstrata, talvez. A gente tem essa influência, talvez, mas de uma forma muito natural, né? Brasília nos influencia, principalmente porque a gente teve oportunidades de trabalhar em alguns projetos dessa turma que a gente admira tanto, né? A gente fez uma reforma numa casa do Milton Ramos, a gente conseguiu fazer uma pequena restauração na casa de chá ali do Oscar Niemeyer. Isso tudo, de uma certa forma, vai construindo um repertório nosso, né? Brasília, ela impacta muito no trabalho dos arquitetos. E eu, por ser um brasiliense, talvez genuíno, né? Porque eu nasci aqui, morei fora apenas 2 anos, eu sou filho de militar. Meu pai, por incrível que pareça, era tão apaixonado por Brasília
Ele não quis ter aquela vida de militar que mudava a cada 2 anos, né? Ele, de alguma forma, ele conseguiu e a gente ficou aqui para o resto da vida. Essa influência, ela acontece de uma maneira muito natural. A gente não teve a intenção de criar essa conexão tão presente, mas eu acho que ela acontece. Vocês têm, né, uma conta no Instagram, né, chamada Brasília Moderna. Qual que foi a ideia de criar essa conta? Faz parte um pouco dessa ideia de promover o debate, assim como o ateliê, assim como as inserções de vocês nos órgãos e tudo mais? Sim, a iniciativa do Brasília Moderna aconteceu muito porque a gente já tentou entender assim, como é que aconteceu, por exemplo, essas primeiras gerações de arquitetos. Teve, por muitos motivos, uma tradição inicial ali muito conectada à construção da cidade, ela não se reverteu talvez uma criação de uma tradição na Escola de Arquitetura de Brasília, né, como você tem na FAU, né, no caso mais conhecido no Brasil, na FAU de São Paulo. Aqui em Brasília isso não aconteceu e é uma coisa estranha, né, porque existia, a própria ideia do Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília era muito novo para a época, era muito revolucionário até, né, de uma universidade muito independente, que inclusive a Universidade de Brasília tem muitos imóveis aqui na cidade. Uma das ideias era que ela não dependesse tanto de verbas federais e públicas, que pudesse ter mais independência financeira para fazer outras coisas, mas enfim, várias ideias desse início e da tradição mesmo da construção da cidade, por vários motivos, inclusive um deles o golpe militar, foi interrompido e meio que se dissipou, né, essa força inicial, como aconteceu em várias outras áreas do Brasil, e depois quando isso começou a voltar, a gente talvez tenha perdido muito tempo. E uma das coisas que aconteceu, eu acho, é que essa experiência, por exemplo, está expressada nesses prédios que a gente tenta registrar no Brasília Moderna. Você vê que são prédios incríveis que pouquíssima gente conhece, os arquitetos, pouca gente conhece como eles foram feitos, né? Que tipo de questão se abordou ali, que tipo de estrutura que foi utilizada, e a gente começou a ver aquilo ali se perder aos poucos por desconhecimento. Por exemplo, prédios sendo completamente desfigurados por reformas, por arquitetos, né? Também por desconhecimento, desinteresse, estavam destruindo aquilo ali. Então, ao mesmo tempo que a gente foi ganhando consciência da riqueza desse acervo que a gente tem em Brasília, a gente via isso sendo perdido também, com uma velocidade muito rápida, né? Então, a gente, como forma de aprender sobre isso e como forma de divulgar essa arquitetura, o Brasília Moderna, a gente começou o Brasília Moderna fotografando, tentando ir atrás de informações que não eram tão fáceis de achar, conversando com algumas pessoas para tentar descobrir, tanto que isso depois bifurcou numa ideia que o Daniel teve junto com outros colegas nossos dentro do CAL de fazer um selo para premiar a boa preservação de arquitetura moderna, né? Por mais que a gente more numa cidade moderna que é mundialmente conhecida, patrimônio da humanidade, as pessoas muitas vezes não conhecem a riqueza de morar numa cidade moderna, o que faz um prédio moderno tão especial, né? Então, assim, não adianta só a gente, arquiteto, saber disso, né? Ou tentar convencer os nossos colegas, mas a gente tem que tentar divulgar isso para as outras pessoas também. O Brasília Moderna foi uma tentativa de registrar isso, os que estão ainda bem preservados, os que estão sofrendo risco de não serem mais bem preservados, uma divulgação, né? Fazer uma divulgação para outros colegas que ainda não conhecem, porque, cara, a gente tem a obrigação de tentar divulgar nossa profissão e a arquitetura que a gente considera como de boa qualidade para a sociedade, mas quem faz essas reformas e que acaba muitas vezes destruindo o patrimônio moderno são arquitetos também, né? É uma coisa muito ampla, uma missão que a gente se colocou como uma contribuição que a gente se propôs a fazer, que tem que ser, no fim das contas, é uma gota d'água ainda no oceano, né? Mas a gente vê que é importante, cara, porque do jeito que as coisas estavam indo, e essa iniciativa do CAL, por exemplo, cara, a gente vê que mudou muito a percepção das pessoas, assim, é muito engraçado isso, né? Uma coisa relativamente simples de fazer, mas as pessoas hoje já, cara, pra você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, várias pessoas entraram em contato com o nosso escritório para fazer projetos de revitalização de arquitetura moderna, sabe? Assim, nunca tinha acontecido, cara. E mudou com iniciativas, não é só nossa, não, de várias outras pessoas. Cara, é muito legal isso, você vê que é possível a gente reverter um pouco a perda de memória que é tão comum aqui no Brasil, né? De você ter uma coisa tão rica em termos de experiência que se perder, assim, de um jeito completamente, assim, muito rápido, né? Então, a Brasília Moderna é uma tentativa de fazer isso, de contribuir com isso, né? Com esse debate sobre a qualidade do que a gente tem como acervo arquitetônico aqui na cidade. E, cara, com certeza, ao fazer isso, a gente aprende muito também e isso se reflete nos trabalhos que a gente faz, porque a gente começa a ver coisas que, bem ou mal, aparecem, de certa forma, no que a gente faz, inconscientemente, às vezes, né? Ou conscientemente. Muito legal. O perfil é @, né, Brasília Moderna, lá no Instagram. Vocês têm uma rotina de atualização? Isso vai meio que sobre demanda desses contatos? Cara, tá muito tempo sem atualizar, porque começou muito com fotos que a gente tirava desses prédios, e aí fazia isoladamente. Eu fazia minha conta, eu republicava, o Daniel fazia também. A gente falou, cara, vamos montar uma conta com isso, vamos organizar isso. E a gente começou a fazer isso, mas aí começou a pedir contribuição de outras pessoas,
pessoas. E depois, quando veio o CAL e a B, a gente deu uma parada, assim, mas a gente pretende voltar em breve a atualizar. Essa coisa do CAL, vocês puderem acompanhar depois, o CAL teve esse primeiro ano, o último ano do Daniel na presidência do CAL implantou esse programa e eles devem continuar esse ano, a nova presidência, que teve um impacto muito maior do que o nosso Conta na Ilha Moderna, por exemplo, que a gente talvez até tenha contribuído, e outras pessoas também com outras pequenas iniciativas, mas o CAL, por exemplo, cara, isso tomou uma proporção muito maior. Matéria na televisão, né? A gente tem que ficar consciente de que isso não é só a gente também ficar no escritório, debater entre nós, a gente tem que ampliar essa discussão, né? Começa com uma coisa de ampliar a discussão em si e eu acho que ao longo do tempo isso vai se reverter em qualidade mesmo. Agora, falando um pouco da estrutura do escritório, como é que vocês estão trabalhando hoje? A gente sabe que tem a questão da pandemia, que tudo um pouco mais problemático, mas como é que está a estrutura hoje? São só vocês três? Vocês têm outros arquitetos que trabalham com vocês? Como é que está isso lá? Ano passado, a gente teve uma sede durante 20 anos no mesmo prédio. Fomos para lá em 1999, alugamos uma salinha pequena, tipo uma kitzinha mesmo. Funcionava eu, Daniel, Matheus, a Ana Paula na época. Depois a gente passou para uma sala maior, foi quando, acho que depois de uns 5 anos, né, Matheus? A gente ampliou e aí começou a contratar estagiários. 2010 a gente foi para uma sala maior ainda, que aí a gente teve uma estrutura maior. Alguns estagiários que trabalharam com a gente viraram arquitetos associados, né? A gente abriu o contrato social e a gente entregou essa sede ano passado, assim, logo depois que foi decretada a pandemia, né? Em março, em maio, a gente viu que não ia voltar e nosso contrato de aluguel, por um acaso, estava terminando para ser renovado em junho. Eu sentei com o Daniel e o Matheus e falei, cara, a gente tem que entregar essa sala. E a gente não sabia o que ia acontecer, né? Eu já vinha um período de crise, a gente estava com alguns trabalhos, bons trabalhos, que poderiam sustentar a gente nesse período, mas a gente quis ter uma atitude um pouco mais de precaução. Entregamos as salas, cara, na sorte a gente conseguiu vender todos os móveis e foi todo mundo para casa. Cada um pegou seu computador, inclusive os arquitetos sócios também do escritório levaram esses computadores para casa. A gente estava apenas com um estagiário, a gente ia abrir seleção, acabou que a gente não abriu. Ano passado, veio abrir esse ano. No segundo semestre do ano passado, a gente começou a pensar em ter uma sede de novo, né? Porque o trabalho em casa aconteceu de uma forma bem bacana, acho que a gente conseguiu produzir bem, mas a gente começou a sentir falta desse contato pessoal. De você estar junto, de você sentar, rabiscar. Eu, Daniel e Matheus, a gente começou a pensar em montar essa sede nova. Daniel, há uns anos atrás, ele falou que tinha muita vontade de ir para o Morro Vermelho, que é um edifício do Lelé aqui em Brasília, corporativo. É um conjunto, né? O Morro Vermelho e o Camargo Correia. São 2 edifícios incríveis. De 1974, eles têm a nossa idade. Na época, a gente viu uma placa de aluga-se lá. Muitas empresas, acho que o Banco do Brasil estava lá, eles ocuparam várias lajes e eles estavam começando a segmentar pequenos espaços, né? Quer dizer, estavam dividindo os pavimentos. O pavimento lá são 400 metros quadrados. A gente funcionava em 90 metros quadrados, quer dizer, 400 metros quadrados, a gente nunca ia a possibilidade de ir para esse prédio se a possibilidade fosse só essa. Então, conseguimos 2 empresas parceiras, amigas, né? Quer dizer, não são nem parceiras, né? O Luiz é advogado, ele é cliente nosso, inclusive ele é dono da casa do Milton Ramos, que a gente reformou. Ele ligou pra gente ano passado, ele tinha saído do escritório de advocacia que ele trabalhava e queria montar a sede nova dele. E a gente encontrou num passeio desses que a gente estava indo visitar o próprio Morro Vermelho para dar uma olhada nesse espaço, o pessoal da Manufatura, que é uma agência de comunicação e filmes, pessoal muito bacana que a gente já conhecia, e também estava querendo montar uma sede. E aí a gente juntou essa turma, fizemos uma proposta para o pessoal lá do espaço e foi uma negociação aí de 120 dias até eles decidirem aceitar a nossa proposta, né? Porque a ideia de ir para o morro não foi simplesmente arrumar um novo espaço, né? A gente estava querendo ir para o centro da cidade, para o setor comercial, a gente estava querendo ir para um edifício icônico, e a gente estava querendo montar uma sede com um formato novo. Então hoje a gente tem uma ideia de ter um funcionamento híbrido mesmo, né? A gente diminuiu um pouco a quantidade de postos de trabalho presenciais, a gente tinha 14, a sede antiga era um escritório de 90 metros com 14 postos de trabalho, era mais apertadinho, a gente funcionou super bem ali durante os anos. Essa nova sede a gente fez apenas 8 postos, e 2 espaços somente, né? Um espaço
de estar para receber, para ter esses encontros, e esses postos de trabalho de uma forma seria rotativo, né? Inclusive da gente. Então hoje, atualmente, a gente ainda não está com todo mundo trabalhando presencialmente, em ritmo talvez assim de períodos rotativos, né? Mas a ideia é aos poucos a gente ter esse período rotativo e a gente reunir a turma principalmente para discussão, não para produção. A produção, ela está funcionando em casa, inclusive dos sócios. Eu tenho ficado de manhã em casa produzindo, fazendo até coisas administrativas, e a gente tem ido para o escritório mais para esse contato próximo, né, para essa discussão. E, inclusive, a gente, quando tiver todo mundo vacinado, a gente quer promover encontros com o pessoal do Ateliê Piloto, com arquitetos amigos. A gente acredita que vai ser um ponto de visitação por causa do prédio, né? Então, arquitetos de fora que vierem conhecer Brasília vão estar querendo conhecer, e a gente vai estar sempre com a casa aberta, todo mundo vacinado, todo mundo bem, mas a gente quer que seja um ponto de encontro mesmo, de discussão da arquitetura. Desde que ele se entende por gente, a gente olhava e falava, cara, um dia a gente quer ir pra lá. Esse prédio ali, de 74, né, do Lelé, no centro da cidade. O centro da cidade é uma dessas áreas da cidade que está passando por uma discussão sobre mudança de uso, né, porque a cidade é tombada. E hoje todas as cidades maiores falam sobre essa vocação do centro, e aqui a gente tem uma camada de complexidade maior, que é essa questão dos usos determinados, né, que não permite, por exemplo, o uso residencial lá. E é uma área, ao mesmo tempo, muito interessante da cidade, mais conectada com essa escala gregária, né, da cidade, onde está o encontro das pessoas. A gente sempre achou muito interessante a ideia de ir para o centro. E surgiu essa oportunidade, e esse prédio ele reflete muita coisa do que a gente acredita que são valores que a gente tenta aplicar, né? O Lelé, se você for analisar o trabalho dele, vários dos valores que ele imaginava e aplicava na obra dele, por exemplo, a ideia de, né, muito antes de falar em sustentabilidade da arquitetura, como que se isso não fosse uma coisa inerente a você projetar, você tem que projetar alguma coisa que seja ambientalmente correta. Ele sempre pensou em aproveitamento de iluminação natural, racionalidade construtiva, ventilação natural, enfim, vários princípios que ele aplicava à obra dele, independente do meio que ele utilizava para fazer aquilo. O meio dependia muito da situação do que ele ia fazer. Era o Hospital Sara, aquilo ali permitia que ele tivesse uma investigação em larga escala de produção industrializada em aço, por exemplo. Ou, no caso desse edifício, que ele é parcialmente feito em concreto pré-moldado, as fachadas, alguns elementos estruturais, enfim. Você vê que essas preocupações, esses princípios estavam lá, mas ele não tinha uma preocupação em botar uma assinatura, digamos, formal dele. Aquilo ali dependia muito do material que ele usava, né? Apesar dos valores estarem lá, eles eram expressados de diferentes formas nos projetos dele, né? Se você olha o próprio prédio que a gente está agora, o Sara, uma casa que ele fez toda em tijolo, mega artesanal, aqui em Brasília, a Casa dos Arcos, você pode achar que não é o mesmo arquiteto, mas era incrível a obra dele, é incrível a obra dele. Então, isso a gente sempre se identificou muito com isso, né? De você buscar valores, porque a gente tenta fazer. A gente fala muito que a gente tenta fazer uma arquitetura da adequação, uma arquitetura que seja adequada a certas situações. É por isso que talvez, se a gente vai olhar o site, acaba sendo muito, assim, talvez seja possível reconhecer algumas coisas em comum entre os projetos, mas também tem uma diversidade, assim, né? Porque a gente tenta ficar com um olhar aberto a possibilidades, não só por fazer diferente, sim por tentar, não, justamente o contrário, não repetir algumas coisas só por inércia, né? A gente realmente tenta questionar se aquilo ali é o mais adequado a fazer. Por isso que a gente fala da arquitetura da adequação. Então, a ida para esse prédio foi o ponto mais alto até agora de um processo que eu acho que já vinha acontecendo pra gente, né? De chegar onde a gente queria estar, na cidade também, que a gente acha que aquilo ali, não só o centro, né, o coração da cidade, mas é uma área que também coloca várias questões interessantes de discussão da própria ideia de preservação da cidade, que muita gente vê como uma coisa engessada e que pra gente não é nada disso, assim, não necessariamente. Você tem pontos que realmente são pontos que devem ser preservados exatamente como eles foram pensados no projeto dos Costos, mas tem outros que o próprio IPHAN já reconhece que são menos sensíveis em termos de modificações ou adaptações. Então isso tem que passar por uma discussão mais intensa, e essa ideia de discussão por a gente estar ali pode ser que seja interessante, né, de reunir as pessoas ali, né? Desde que a gente se mudou para lá, a gente falou, cara, quando é que vai ser possível fazer uma super reunião com nossos amigos arquitetos e outros amigos de outras áreas aqui no térreo de um lugar em Brasília que é um dos lugares mais democráticos, assim, do centro da cidade, em termos de acesso, né? Então, bom, isso é um lado, mas só complementando o que a gente falou do termos da equipe, a gente nunca chegou à conclusão sobre a forma ideal de organização do escritório. A gente sempre fica pensando, a gente sempre quis ter uma estrutura mais enxuta possível para que a gente não transformasse essa estrutura numa coisa que obrigasse a gente a
pegar qualquer tipo de trabalho para poder justamente manter, né, pagando o justo para quem trabalha com a gente, né, tentando manter essa equipe motivada também. Então, assim, sempre fica nesse limite de, vamos aumentar a equipe ou não, né, porque quanto menor a equipe, mais você tem que trabalhar, porque o trabalho fica muito intenso, mas quanto maior, você tem que acabar pegando trabalhos que você às vezes não necessariamente estava afim de fazer, ou vai ter a liberdade que você desejaria ter para fazer, né. É uma questão eterna, a gente nunca sabe o tamanho certo que a gente quer ter, mas hoje nós somos 3, só eu, o Daniel Henrique, eu tenho a Júlia Huff, a Luciana, o Vitor, a Marina, que são os arquitetos que estão com a gente há mais tempo, e tem mais, agora, 3 estagiários, né? E mais um assistente. Então é uma equipe bem enxuta, que a gente tenta manter e tenta coordenar para conseguir ter a liberdade de pegar projetos que para a gente façam sentido de fazer também. A gente hoje chegou a um ponto que a gente, felizmente, consegue direcionar mais as escolhas de projetos que a gente está a fim de fazer. E é isso, acho que é uma discussão que a gente nunca vai ter uma resposta certa, assim, sobre o tamanho ideal de escritório. E agora, com a ideia de trabalho remoto também, em termos de organização, uma coisa que a gente sempre vai revisar, né? Pode ser que a gente mude de ideia daqui a um ano, mas por enquanto é a ideia de fazer trabalho híbrido, né? Tem funcionado super bem. Uma coisa que a gente tem feito agora também, a gente teve um arquiteto que trabalhava com a gente, um cara muito bom, foi morar em Londres, e a gente começou a fazer parcerias também, né? A gente viu uma palestra do Andrade Moretti aqui em Brasília, eles falam muito nisso, você direcionar alguns trabalhos para parceiros que você entende que vão contribuir de uma forma mais adequada para aquele desenvolvimento. Ao invés da gente inchar a equipe, inchar a empresa, a gente está vendo essas possibilidades também de criar esses elos com escritórios, amigos e a gente desenvolver trabalho junto. Queria pegar esse gancho aí, disso que vocês chamaram de arquitetura da adequação, né, e entrar na questão das premiações, né. Eu acho que as premiações acabam, de fato, sendo reflexo dessa produção plural que vocês têm, né, assim, vide aí os últimos projetos premiados, né, como a Casa Cavalcante, por exemplo, a Casa Vila Rica, são muito distintas, né, por exemplo, da Casa das Praças, dos Pórticos. Escritórios diferentes, né, poderia ser, né. Exatamente, isso que eu ia falar. Aí a pergunta vai um pouquinho nesse sentido, assim, o fato de vocês colocarem as premiações na mira de vocês aí, o que isso impacta na produção e de fato impacta na forma como vocês pensam, né? Obviamente vocês não produzem arquitetura simplesmente para submeter para as premiações, mas essa diversidade de premiações, isso incentivou também vocês a ter esse olhar um pouco mais plural. E aí, enganchando um pouquinho aí na questão de divulgação, vocês estão fazendo uma série de vídeos agora super legais, super bem produzidos. Como é que isso está atrelado com a questão de internet, rede social? Existe uma estratégia aí por detrás dessa diversidade de projeto, com divulgação, captação de novos clientes? Como é que é mais ou menos aí os bastidores aí, um pouquinho dessa estratégia de vocês? Se é que vocês podem falar totalmente. Não, essa pergunta é muito boa, porque, cara, aquela coisa de... tem uma expressão muito boa, né? De você trocar o pneu do carro enquanto o carro tá andando. Porque, assim, hoje a gente tem visto umas discussões muito interessantes sobre quanto tempo você deve dedicar a isso, né? E a gente sempre ficou, assim, muito cuidado disso não se tornar uma coisa que tome o tempo todo da discussão do escritório, né? Ao invés de a gente discutir projeto, a gente acabar discutindo como a gente... Porque isso toma um tempo muito grande mesmo, assim. É uma coisa que a gente faz com muito cuidado. Por exemplo, lá no escritório a gente tem antes de publicar qualquer coisa na nossa conta de Instagram, a gente discute, cara, mas assim, muito. É desgastante, assim, entre nós três, assim, só faz teste, essa composição de foto tá boa ou não tá, relevante ou não, será que é isso, será que não é? Então, assim, a gente não tem nada muito fechado, a gente sempre é muito aberto a mudar de direção, né? Mas, ultimamente, o que a gente definiu foi o seguinte, essa ideia do vídeo, por exemplo, a gente viu como questão de hoje de... vocês estavam até comentando agora, a gente estava comentando de começar o programa, né, da possibilidade que esses podcasts, tanto de áudio quanto de vídeo, tem de você divulgar ideias, né? E a gente viu assim, cara, a ideia do vídeo é muito legal, porque é uma dimensão do projeto que você normalmente só se aproxima dela quando você pode visitar a obra, que é o ideal, né? Mas a gente fica vendo através de foto e é muito diferente. O vídeo você tá um pouquinho mais próximo desse tempo, a gente ainda não conseguiu colocar som, né? Muito som nos vídeos ainda, que é uma coisa que a gente quer fazer, mas já é uma aproximação. Então, quando a gente começou a fazer, que o Haru, que é o nosso fotógrafo, um dos nossos fotógrafos mais amigos, assim, começou a fazer, a gente fazer com ele, a gente olhou assim, cara, pode ser uma super legal para explorar. E quando a gente começou a fazer, ainda não era tão fácil de publicar vídeo, né? Hoje em dia você vê, pouco tempo depois, já é super fácil publicar. Você tem várias formas, tem a questão do IGTV. Então a gente vai tentando ver o que se adequa mais
ao que a gente acha que a gente tem a dizer, né? Essa ideia do vídeo, dos pequenos vídeos, foi uma ideia que surgiu também meio que andando, assim, não foi nada muito planejado. Esse amigo nosso, que é o Jean, que é da parte de marketing, propaganda, tinha uma agência em Goiânia, ele é paulista, mas tinha uma agência de publicidade em Goiânia, começou a trabalhar muito com arquitetos de lá, e a gente conheceu e tal, ele começou com essa ideia, quero fazer um filme sobre os trabalhos de vocês. Ele começou com uma ideia, isso faz 3 anos, assim. 4 anos, Matheus. Foi em 2017. Quase 5 anos, né? Ele começou a filmar com um objetivo e ao longo do tempo foi mudando esse objetivo. E a gente mudando junto com ele. Então, aí a partir de certo ponto, falou, cara, ele foi filmando, tem tanta coisa pronta, vamos começar a fazer uns pequenos vídeos e vocês publicam. E ele propôs um formato, a gente achou super legal. A gente começou, sabe? Então, tudo não tem um planejamento muito centralizado. A gente vai pegando dicas com várias pessoas que a gente acha legais e vai tentando aplicar, né? Então a gente tem, assim, basicamente, 2 velocidades de comunicação hoje em dia, né, que a gente meio que resumiu. A ideia do site, que é uma coisa mais perene, que a gente tenta fazer uma composição das coisas que a gente vai colocar lá e tal, informações mais completas, e a questão do Instagram, que é um pouco mais rápido, né, um pouco mais dinâmico, mas a gente sempre investe, assim, muito tempo mesmo em escrever sobre o que a gente fez, né, porque nessa era mesmo a gente se vê muito nessa situação, às vezes, sabe, você pega um monte de imagem de referência e tal, e a gente fala, cara, vamos parar com calma e tentar entender por que tal coisa é feita de tal jeito. Então, naturalmente, a gente tenta escrever sobre o que a gente faz, não durante o processo, às vezes durante, mas muito no final, como se fosse uma reflexão. Retroativa. Manifesto retroativo. Manifesto retroativo, porque realmente não é linear, né, o processo. Eu começo a escrever, mando lá no grupo, aí o Henrique sugere, o Daniel sugere, volta, o Daniel escreve um texto, me manda. Talvez o que a gente gaste mais tempo de todos seja nesses textos. A gente acha super importante tentar explicar por que a gente tomou certa decisão ou essa ou aquele caminho que a gente tentou, né? A gente acha que isso é um exercício pra gente, meio que serve para outros projetos, a gente entende melhor o nosso processo e a gente acha que pode ser interessante para quem olha, porque acaba percebendo que tudo ali tem uma razão de ser. Assim, a gente tenta sempre tirar as coisas que a gente acha que são supérfluas, vai tirando até chegar a um ponto e falar assim, cara, do jeito que tá, a gente não consegue tirar mais nada. Então, nas vezes que a gente consegue fazer isso, a gente acha que o projeto ele fica muito forte, né? Então, quanto mais a gente consegue fazer isso, mais conciso ele é nesse sentido, ele fica mais forte. Então, a gente tenta refletir, de certa forma, isso nos textos que a gente escreve pro site, né? E não são textos eruditos nem nada, é uma ideia, é uma reflexão mesmo nossa, né? E aí a gente divide entre essas 2 velocidades em questão de premiações, que eu estava comentando. A gente nunca foi muito bom, aliás, a gente nunca foi bom de concurso. A gente nunca fez, não sei se vocês notaram isso, mas no site não tem quase. Só concursos fechados, poucos ainda que a gente faz, né? A gente depende muito desse diálogo, porque a gente ainda não se organizou para fazer concurso. Então, praticamente todos os projetos que estão no site, tirando a parte de cidades, que é a parte mais de reflexão e projetos acadêmicos, são projetos construídos, né? A gente sempre teve uma preocupação muito grande. Tanto que a gente não produz muita imagem eletrônica, a gente não tem muito a manha de fazer. Agora a gente botou um pessoal novo lá para ensinar a gente, mas a gente nunca teve muita manha de fazer. E a gente nunca se interessou muito também, porque pra gente, o nosso interesse era construir, por mais simples que fosse a construção, desde um banheiro que fosse, de construir e aprender construindo. Então, o nosso lance, a nossa ideia é sempre assim, cara, vamos construir, foi o nosso foco, né? Por menor que seja o projeto, esse é o nosso interesse. Então, acabou que, naturalmente, os concursos que a gente participou são de obras construídas, né? Ali. Quase todas as premiações, não, todas as premiações, se eu for ver ali, ou finalistas e tal, são de obras construídas, né? Nesse sentido, cara, talvez seja um pouco diferente do que você ser premiado num concurso, né? Que eu acho muito legal também, apesar de a gente não fazer, que é uma especulação. A nossa especulação talvez ela seja mais lenta, talvez, e um pouco mais presa, digamos assim, a realidades e crueldades de você materializar alguma coisa, né? Que é bem complicado. Então, talvez nesse sentido a premiação não influa tanto no que a gente vai fazer depois. Só que, logicamente, a gente fica muito, muito feliz de ver o que a gente, sabe, dedica tanto tempo que uma casa, por exemplo, a Cavalcante, essa casa é de 2017 projeto. São quase... Até construir, você conseguir materializar e fotografar, né, e registrar de um jeito e, poxa, conseguir um reconhecimento é muito legal, muito legal. Eu acho que o mais legal da premiação de tudo é você conseguir, quando você mostra uma coisa, você está abrindo um diálogo, né? Então você vê outras pessoas, amigos, pessoas que você admira, pessoas que você não conhece, acaba conhecendo através de um comentário sobre aquele projeto, algum evento, né, pré-pandemia, que você encontrava com essas pessoas e batia papo. Essa troca que as premiações, às vezes, nem ser premiado, mas às vezes participar, permitem, pra gente é o mais legal. Fora o reconhecimento, o mais legal é você trocar ideia com pessoas que você, júris e colegas que você admira e ouvir deles e porque alguns comentários fazem você pensar
e isso talvez realmente, essa reflexão ali, ela influencia em novos trabalhos, né? Concurso é tiro de 100 metros rasos, né? A gente conversou com alguns vencedores de concurso recentemente, agora você é maratona, né? Maratona, projeto, passa e tal, constrói, publica e divulga. Um comentário que eu queria fazer de duas coisas que você falou aí, sobre essa fala, esse texto aí que vocês fazem, né, durante o processo e ao final dele. Quando eu tava assistindo os vídeos de vocês, eu percebi, assim, uma coerência muito forte da descrição de vocês da arquitetura. Eu até imaginava que vocês eram professores de arquitetura e tal, e me surpreendi quando vocês falaram que não eram. E agora tá explicado por quê, né? Vocês ainda continuam reverberando o projeto mesmo depois de finalizado, né, durante o seu processo de execução. E uma outra coisa que eu achei interessante também do vídeo, o vídeo, acho que se não me engano, da Casa Vila Rica, que tem uma narrativazinha ali, né, de mexer nos mobiliários, vocês participando ali, que é uma coisa que eu não costumo ver muito, assim, em vídeos. Eu acho que vocês chegaram aí numa linguagem super interessante de demonstração. Não sei se ainda é o material final, não sei se vocês estão soltando só drops aí, se vai ter mais coisa. Tem mais coisa desses vídeos? Então, esses são os drops mesmo. A gente resolveu fazer porque a gente já estava com muito material filmado, né? A ideia é a gente ter um média-metragem, mas aí eu acho que esse média-metragem ele vai se transformar, porque acabou que nos drops a gente usou muita coisa do filme, então pra gente talvez ter um material inédito, alguma coisa assim, e agregue a esses drops, talvez o formato do filme final ele vai mudar um pouco, mas é uma coisa que a gente conversa muito com o Jean, e a gente participa também muito do processo, né? Inclusive, agora no final do mês a gente vai estar filmando talvez a parte final do filme mesmo, com a Palicúria, aquela casa em São Jorge, que ela está sendo finalizada, e a gente já programou essa viagem para a gente poder fazer essas filmagens finais. O investimento é muito grande, sabe, Rafa e Adilson? A gente investe muito tempo em escrever, fotografar todas as obras. Esse investimento, de tal forma, a gente acha interessante a gente colocar isso para mais gente. É para a gente uma finalização do processo quando a gente faz isso, né? Uma finalização, eu acho que é uma coisa que para a gente é gratificante, a gente conseguir construir um material muito bacana, né? Essas obras todas, né? São processos longos. Você lembra que o Jean, quando começou com essa ideia do filme, a gente era super cético, né? Eu era, pelo menos, na época que ele começou com essa ideia. Eu nunca fui. O Henrique sempre acreditou. Eu falei assim, cara, será que ela não é uma coisa meio marqueteira e aquela coisa superficial? Só que, cara, o Jean foi muito... Ele tinha essa visão muito legal, ele tá produzindo material para outros arquitetos, inclusive, bem legal. Ele mesmo foi mudando essa ideia ao longo do processo, e a gente, ao longo do processo, foi usando essa filmagem pra gente pensar sobre o que a gente estava fazendo também. Quando você comentou essa coisa do vídeo, tipo, cara, isso aqui é uma super ferramenta pra gente conseguir interagir com a obra, mostrar o que a gente está falando, né? E aí a gente mega se empolgou com isso, eu pelo menos, durante esse processo de filmagem lá, eu comecei a ficar super empolgado com as possibilidades que isso pode trazer em termos de discussão mesmo, né? É bem legal, assim, então... Não, muito legal. E assim, vou dar um pitaco aqui, tá? É pitaco mesmo. Não sei se vocês conhecem aquele material. Lá vem o diretor. Lá vem o diretor, do Jorge Pompidou, uma série antiga. Conheço, muito legal. Muito legal. Poxa, seria super legal se vocês fizessem umas inserções dos 3Ds e da estrutura. Exatamente. Tô me lembrando muito tô me lembrando muito por conta da explicação que vocês dão da casa... Ai, me fugiu o nome agora, desculpe, mas que vocês usam a laje pré-moldada na base da viga. Casa dos Pórticos, né? Pô, seria uma super oportunidade de a gente ver nascendo essa estrutura. Cara, a gente chegou a pensar nisso, assim, de inserir pelo menos desenhos, né? Porque esse que você tá falando, será que eu tô pensando também, tinha uma coisa meio de stop motion, assim, de umas fotos, era muito legal esse negócio. Era uma maquete física mesmo, só que eles iam construindo a maquete, só que agora, pô, com 3D... tranquilo, ficaria legal, pitaco. Ótima ideia, cara, uma ótima ideia. Desde o início a gente discute muito a respeito do objetivo desse filme, e a gente tá curtindo. E o Jean, ele tem uma visão um pouco, talvez, mais comercial, e ele falava que a gente precisava atingir um público mais vasto, né? Quer dizer, pessoas leigas que não... A gente hoje, eu acho que o Bloco é bastante conhecido no meio de arquitetos e estudantes de arquitetura, mas a gente é pouco conhecido
da pessoa comum, cliente potencial, podemos dizer. E o Jean falava muito, cara, vocês precisam fazer vídeos mais palatáveis, não pode ser um vídeo tão professoral, tão técnico. E isso foi uma discussão muito engraçada entre a gente, porque, assim, de uma certa forma, gente, existe uma possibilidade comercial aí muito interessante. Eu falo isso, talvez por cuidar mais dessa parte, mas essa produção desses filmes, o cuidado que a gente tem com o Instagram, as premiações, tudo isso se torna aí um caldo que a gente, de uma certa forma, tem um retorno comercial com isso. Isso é bacana falar, né? Então não é uma coisa tão somente altruísta de achar que o projeto ficou bacana e a gente tem que divulgar. Eu acho que, assim, é interessante a gente balancear isso, né? De tal forma que esse retorno comercial, institucional, ele venha também. Eu acho que a gente está conseguindo isso de uma maneira muito legal, sem, talvez, se vender para a grande mídia, tentar entrar num esquema, talvez, hoje que a gente vê muito, né? Dos stories, das divulgações, dos arquitetos se tornando mais blogueiros do que propriamente arquitetos. Essa preocupação que a gente tem é eterna e essa discussão a gente quer sempre dosar isso de uma maneira muito tranquila. De certa forma, essa coisa que começa com uma preocupação que não é comercial, né? Uma preocupação de falar alguma coisa ou divulgar alguma coisa que a gente acha que faça sentido, que tenha conteúdo, né? Isso se reverte e, às vezes, em um potencial cliente olhar aquilo ali, se identificar com aquilo. E se você for ver, quem chega lá no escritório hoje em dia, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar no escritório, era uma coisa assim, era muito, muito, muito difícil a gente conseguir convencer alguém a fazer alguma coisa. Então, acho que o Adam Caruso que fala isso, né? Que os arquitetos perdem muito tempo tentando fazer com que o cliente faça o que ele não quer fazer. Talvez esse tipo de trabalho, naturalmente, as pessoas que chegam até a gente já chegam com uma cabeça um pouco mais aberta, sabe? Então, tem algum resultado que não é aquela coisa onde você mira, principalmente, você não faz para aquilo acontecer, mas acho que naturalmente acaba acontecendo, e essa coisa, esse toque que o Jean deu, foi uma coisa também quando a gente participou do Casos Brasileiros, né, que é aquele programa da Baba Vaccaro, que é idealizado por ela e dirigido pelo Roberto Renault, cara, que é muito legal, que a gente era fã antes de participar do programa, sempre eu estava filmando e falava, não fala vão, não fala essas palavras que a arquitetura vai te falar, não, sabe, muda esse discurso. A gente falava, pô, cara... Intramuros, extramuros. Não, assim, pô, cara, chato, mas, cara, o cara tem toda a razão. Tem toda a razão, cara. Porque a gente fica no nosso mundo e acaba... Cara, você não chega onde você tem que chegar aqui. Arquitetura para as pessoas, né? Então, se você consegue, né, eventualmente divulgar e chegar com alguma ideia que tenha consistência para uma pessoa que vai, né, usufruir daquilo e, né, em última instância, pô, é lindo isso, né? Quando se consegue acontecer. Não adianta nada a gente ficar só... Lógico que o que a gente faz entre nós, revistas especializadas, é mega importante. Só que a gente tem que chegar também. Eu acho que a cidade brasileira está desse jeito hoje em dia, né? Cheio de problemas que a gente sabe que eles têm, porque é uma falha nossa como arquiteto de comunicar, né? O que vocês fazem, por exemplo, é uma comunicação super legal e mega importante e que é muito, muito necessária cada vez mais. E, Matheus, te falo que, assim, esse dilema, eu, o Rafa e a Lili, a gente conversa muito sobre isso, sabe? Até onde a gente vai ser mais técnico, até onde a gente vai querer atingir um público maior. Isso é um dilema que rola quando a gente faz podcast também. Agora, pra gente finalizar, queria fazer uma última pergunta, até, assim, um pouco do que a gente tá falando aqui também. Como é que vocês acham que vai ser o futuro da nossa profissão? Que habilidades que vocês acham que os arquitetos vão ter que ter, né, pra esse futuro que a gente tá vendo aí pós-pandemia? Pergunta difícil, né? Eita. A gente deixou a pergunta mais fácil pro final, sabe? A gente sempre faz isso. Sempre. Nossa senhora, cara. Cara, sabe o que é interessante quando você vê hoje em dia essas, não sei se vocês já viram, esses rankings de profissões que vão desaparecer com a inteligência artificial, né? Que é aquela coisa. E a arquitetura raramente aparece. Lógico que uma hora vai aparecer, mas assim, como é uma coisa que eu acho que a nossa profissão exige uma combinação muito maluca de conhecimento técnico com relações humanas, assim, que ninguém aprende na escola, né? Isso eu acho que a máquina vai demorar mais tempo para conseguir reproduzir. Cara, essa sensibilidade, assim, além do conhecimento técnico obrigatório e dessas ferramentas que hoje que a gente usa, que permitem que o arquiteto volte a ter um protagonismo na coordenação dos projetos, todos que eu acho que a gente tem que ter, a gente é parte de uma cadeia gigantesca de coisas. O arquiteto, né, é uma parte pequena, mas a gente pode ter uma participação um pouco mais efetiva à medida que a gente consegue controlar mais isso através das tecnologias, né? O BIM, né, que no nosso caso a gente usa o Revit, como você consegue coordenar outras especialidades e saber delas para coordenar a parte técnica do projeto é uma coisa mega importante. Eu acho que é uma possibilidade que a gente cada vez mais tem que tentar recuperar esse papel que a gente delegou para outros, né, ao longo do tempo. Enfim, então tem esse lado técnico, só que agora em termos de habilidade, porque do lado técnico a gente sempre pode aprender, né? A gente
gente tá na faculdade é um software de um jeito. Aqui há 5, 6 anos já mudou, até menos tempo já mudou tudo. Então não adianta muito a gente ficar focado tanto em tecnologia, né, e especificamente, eu acho que é mais fácil a gente estar aberto a aprender novas coisas, né, então essa abertura é mais interessante do que conhecer um software especificamente, e eu acho que essa coisa das relações humanas, cara, né, a arquitetura, ela é uma atividade feita para o homem, né, então todas as etapas de negociação, talvez a palavra seja essa, cara, essa habilidade de negociação. Todo o processo de arquitetura, como a gente é a parte pequena do processo, exige uma persuasão, digamos, e negociação, que lógico não é uma coisa impositiva, mas ao mesmo tempo você tem que ter um grau de direcionamento que a experiência te dá, o conhecimento te dá, e a maleabilidade também te dá, né? Então, essa habilidade de negociação, tolerância, diálogo é uma qualidade cada vez mais importante, não só na arquitetura, né, na sociedade como um todo, mas na arquitetura especificamente. A gente aprende na faculdade, pelo menos a gente aprende na nossa época, né, que arquiteto tem que ser onipotente, que pode tudo, o desenho que é imposto. E lógico, não é uma coisa. Você tem que ter um grau de comando do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo, o que a gente tenta fazer nos nossos projetos é muito isso, que a gente sempre comenta, né, que sai lá do escritório é uma interação de várias coisas, né, de que a gente tem disponível como mão de obra, o que a gente tem disponível como tecnologia, o que o cliente quer e o que a gente acha adequado. Por isso que talvez a gente não seja tão bom em fazer concurso, porque concurso é uma coisa muito, às vezes, é um diálogo interno, que é muito legal, que a gente quer explorar também um dia. Mas a gente hoje em dia está acostumado com esse caldo que é criado pelo processo todo e a gente sai com uma coisa que no final a gente acha que é um reflexo de vários fatores, não só do que a gente queria, né? Então, para a gente, no meu caso, eu acho, o diálogo é uma das habilidades mais importantes para o arquiteto futuro. Eu ia falar do controle da ansiedade, né? Não só do cliente, que hoje a gente até consegue controlar isso. A gente está com cliente, figura, português, ansiedade nível 1000, e a gente conversando com ele, falando, cara, essa ansiedade não está funcionando. Vamos tentar ter um pouquinho de paciência para a gente poder criar algo interessante, algo bom, porque a ansiedade atrapalha. Então, eu vejo que essa geração nova ela é extremamente ansiosa. E esse controle da ansiedade, ele é fundamental para você ter um trabalho tranquilo, consistente, bem pensado, negociado. Você não é dono do processo, né? Existem o cliente, os engenheiros, quem vai construir, o marceneiro. Quer dizer, é o que o Matheus falou, é uma cadeia imensa de pessoas e que a gente tem que, de uma certa forma, conduzir isso como um maestro. Então, se a gente também fica ansioso, acho que prejudica tudo. A gente tem que ter esse controle emocional de uma forma muito tranquila mesmo, para as coisas poderem chegar num resultado acima daquilo que a gente estava esperando. E a gente vê, cara, que todos os projetos, ele realmente teve esse tempo, esse prazo um pouco maior, concedido pelo cliente, pela construtora, a evolução do trabalho é muito, muito melhor, né? Quer dizer, quando você envolve mais gente, você tem esse trabalho em conjunto, as pessoas contribuindo de uma forma positiva, então é fundamental. Bom, pessoal, queria agradecer ao Matheus e ao Henrique aqui pela presença para conversar com a gente aqui. Muito obrigado aos dois e espero que vocês tenham gostado do papo. Nossa, foi sensacional, foi muito bom. O papo que durou aí foi espetacular, gostei bastante. Bom, gente, muito obrigado. A gente, talvez eu gosto de falar, quando eu me empolgo com o assunto, eu vou adiante, falo muito, mas assim, espero que vocês consigam editar para isso ficar interessante, não ficar longo demais. E, cara, obrigadíssimo, eu adorei as perguntas, cara, eu achei muito legal. Parabéns pela iniciativa de vocês do ArchiCast também, cara. Que bom que vocês estão cada vez mais ampliando esse alcance do trabalho de vocês com o ArchiCast. Pô, a gente que agradece o reconhecimento, a conversa aqui que foi muito proveitosa. Bom, Rafa, mais um. Muito obrigado, Matheus, Henrique, assim, já era fã do trabalho de vocês, estava sempre acompanhando, agora fiquei mais ainda sabendo de tudo que vocês fazem, né? A gente sempre fala aqui no nosso programa dessa ideia do papel social da arquitetura, né? Muitos jovens confundem, acham que papel social é apenas relacionado à caridade, né? Então há uma apropriação desse termo social, que vocês mostram que o papel social está em se envolver com as instituições, pensar coletivamente, né? Tudo que vocês escreveram aqui, acho que mostra que, de certa forma, tudo que vocês estão recebendo de volta, essa energia boa de volta, é a energia que vocês estão empenhando aí para a sociedade, tá? Parabéns, fiquei ainda mais fã de vocês. Pô, sensacional, obrigado. Valeu, cara, muito obrigado. Muito bom, e a gente volta na semana que vem com mais episódios para vocês, e até mais.
Tchau.